Paredes que contam histórias, arquitetura que sobreviveu gerações. A Igreja Matriz de Canoinhas, com 5,5 mil metros quadrados, se tornou grande não só em tamanho, mas também em beleza. Na parte frontal da imponente construção, a torre é um dos poucos elementos que foi mantido desde a primeira construção em 1933. Localizada no coração da cidade, ela pode ser vista em qualquer ponto de Canoinhas, o que a torna um dos principais cartões postais. Hoje, quem vai nos mostrar cada relíquia presente neste templo sagrado é o estudante de jornalismo Luiz Felipe Marschalk, que desenvolveu um estudo sobre a arquitetura da matriz e sua contribuição histórica para a sociedade canoiense. Então tudo começou com um trabalho proposto na faculdade de jornalismo que eu estou fazendo e consistia em um ensaio fotográfico com 15 imagens de um ponto que fosse destaque na cidade onde a gente morava. E eu optei por fazer da Igreja Matriz por todo esse cunho histórico e arquitetônico que ela traz e também pelo reflexo artístico que ela tem para a sociedade canoinense. Então eu comecei numa tarde fazendo essas imagens, comecei com 600 fotos e dessas 600 selecionei 60, de 60 a 30 e de 30 a 15. Foi um trabalho muito difícil porque a gama de elementos que a igreja fornece para serem fotografados é muito grande. Mas consegui realizar esse trabalho pegando apenas os pontos de destaques artísticos e arquitetônicos da igreja. Para sua pesquisa, Luiz consultou informações do chamado Livro Tombo, um manuscrito da Igreja Matriz que funcionava como uma espécie de diário e contém relatos de situações vivenciadas pela comunidade cristã da época. Neste livro, além dos relatos de cotidiano da igreja, havia também depoimentos do pároco na época sobre a necessidade de uma reforma na construção que estava quase ruindo. A inauguração da primeira igreja matriz está datada em 1933. Na primeira construção, a igreja vinha até esta parte aqui. Depois, em 1983, ela passou por uma reforma e ampliação e foi construído mais essa segunda parte que a gente pode ver ali. E hoje, a Igreja Matriz de Canoinhas é um dos principais pontos turísticos da região. Quem também faz parte desta memória viva é Dona Maria de Lourdes, regente do Coral da Matriz desde 1986, que acompanhou a primeira reforma e conta detalhes deste fato que movimentou a sociedade canoiense na época. Ali pelos anos 70, a igreja antiga apresentou muitas rachaduras, e rachaduras imensas, enormes, que até foram analisadas por 4 empresas de engenharia para ver qual seria o melhor procedimento. E com a grande coragem da época que havia, o vigário chamava-se Frei Bernardo Liskovski, inclusive ele é filho daqui, e claro, com uma grande equipe de pessoas que decidiram então pela reforma, pela restauração e ampliaram, porque era uma visão desse padre da época que aqui seria uma catedral, que mais cedo, mais tarde, Canoinhas iria virar uma diocese na área religiosa, né? Então foi feito esse teto todo de madeira, da madeireira Vigando Ouso da época. Você pode ver que é um mosaico de madeira, é uma coisa preciosa, porque também Canoinhas sempre era considerada também a capital da madeira, né? São tantos elementos ricos em cultura e arte que é de encher os olhos de quem vê. Os vitrais feitos em mosaico. Cada pedacinho de vidro foi colocado para formar uma parte da imagem. É tão perfeito que parece uma pintura. Os grandes corredores remetem aos de uma catedral. Tudo é feito de detalhes que tornam a construção ainda mais rica. Mas, além de tudo isso, o que pouca gente sabe é que ali, pertinho do altar, tem uma relíquia que pertenceu a Jesus. O relicário foi trazido de Roma pelo bispo Dom Daniel Ostin e contém um pequeno fragmento da cruz verdadeira de Cristo. A matriz foi contemplada devido à padroeira da cidade ser a Santa Cruz. Este fragmento santo é um privilégio que poucas igrejas no mundo possuem. Além da riqueza que já mostramos, outro tesouro desta quase catedral em Canoinhas é o órgão de tubos,
usado pelo coral nas animações de missas aos domingos. O instrumento é o único no Planalto Norte e está na matriz desde 1958. Essa conquista desse órgão e desse coreto já é de muitos anos. O órgão foi comprado em 1958. E de lá para cá, esse órgão sempre serviu as atividades aqui litúrgicas. Houve muitos concertos de órgão na época. Houve o primeiro coral que chamava-se Escola Cantorum Santa Cecília, que foi fundada pela irmã Carolina Gross, que era uma grande educadora aqui do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ela teve um grande organista que foi o maestro Aloísio Soares de Carvalho, de saudosa memória. Então, ele tem uma vinculação assim muito forte com a tradição e com as pessoas que frequentam aqui esse local, né? Luiz também é organista do coral e explica que o som do órgão é produzido pela passagem de ar comprimido através dos mais de 600 tubos sonoros. Ele ainda explica que esses instrumentos podem ter diversos formatos e comprimentos e que esses órgãos variam em tamanho de acordo com a extensão do local, indo desde uma caixa ou o chamado órgão de baú até caixas do tamanho de casas, que são mais comuns em catedrais da Europa e em concertos de ópera. O órgão de Canoinhas, além de ser o único da região do Planalto Norte, é um dos maiores do estado. Nem mesmo a cidade de Joinville possui um desses. Então, daqui dessa parte a gente tem a vista interna do órgão. Aqui é o cérebro do órgão, porque é desses foles aqui que o som é gerado. Porque o ar ele é comprimido nesta parte e segue por esses canos aqui até cada tubo. E dentro do tubo, quando é soprado o ar, é feito o som. Quando a gente aciona o órgão, essa parte aqui, ela infla, dando pressão para que o ar possa sair com força pelos tubos. Que a Igreja Matriz de Canoinhas é magnífica, todos já sabem. Mas olhar cada detalhe deste patrimônio histórico e pensar quantos de nossos antepassados ajudaram a construir essa história torna esse templo ainda mais admirável. Uma memória viva que em cada parede relata um passado que ainda vive entre nós.